A pergunta, em suma é, a gente pode considerar uma fraternidade, lá no fundo da nossa alma, nós somos um único espírito, tendo experiências mil, ou somos seres individualizados e depois de todo esse processo, desse cosmos, vamos seguir também individualizados? É conveniente que tenhamos a noção de grandeza das coisas, sem perder de vista o nosso tamanho frente a essa ordem de grandeza. Então, a condição humana, ela é, por um lado, um dia nós iremos entender isso, talvez, privilegiada, no meio do caos. Privilegiada porque, entre aspas, morre logo e pode ser o que quiser, ainda que a gente não compreenda muito bem essas duas questões. Mas, assim, nós somos insignificantes e não podemos pretender que toda a água de um oceano caia como um copo d'água. Então, vamos também ser prudentes e ter noção de que o conhecimento verdadeiro, a tal da verdade, também não cabe na cabeça do ser humano, que a gente ainda tem que dar muitas voltas para poder chegar perto de presumir ou de ter o pressuposto de que está próximo à verdade. Nós ainda temos que caminhar bastante para chegar nesse ponto. O curioso e pitoresco é que todo mundo na Terra acha que sabe da verdade, todas as religiões afirmam que sabem a verdade, e é lamentável que grandes homens e mulheres tenham dado as suas contribuições maravilhosas para a vida, mas não necessariamente eles. Às vezes, seus próprios seguidores terminam inventando uma posse de uma verdade, carimbando aquela revelação como sendo uma verdade, quando nada disso ainda se aproxima da verdade. Então, não vai ter essa resposta aqui, que a gente pode pretender tomá-la como sendo verdadeira, porque o assunto se eleva muito acima da nossa capacidade humana de poder bem abordá-lo, mas a revelação cósmica ela traz consigo duas coisas, ou dois traços, ou duas componentes que eu sempre me refiro a eles. Um, escrutinar e questionar tudo, do que já está posto, falsamente como verdade, mas tida pela maioria da humanidade como tal, e a outra componente é nunca afirmar nada como verdade para não cometer o mesmo erro de todo mundo que já fez esse tipo de equívoco. Então, o que a gente vai dizer aqui deve servir apenas como reflexo, como semente para reflexão, como sendo exatamente o resultado, reflexo daquele que busca a verdade e que termina lidando com uma série de situações não humanas e que traz desses contextos informações, fofocas, que podem estar totalmente equivocadas ou não, mas podem também estar próximas de uma perspectiva de que um dia venham a ser tidas como corretas. Enfim, vamos dar um desconto bem grande, respondendo objetivamente a pergunta feita. Nós todos somos, sim, sócios de um destino. Nós somos parceiros de uma aventura sem tamanho. Nós somos todos remadores de um barco meio que perdido numa tempestade ou passageiros ou tripulantes de um avião em que o piloto sumiu, ninguém sabe onde é que ele está e a gente ainda está lá dentro tentando ver o que é que diabos vai acontecer. Então, essa certeza de que cada parcela viva, cada ser vivo é sócio desse processo chamado vida e que se expressa no âmbito desse universo, não há dúvida. O que der para um, vai dar para todo mundo, no sentido biológico. No sentido espiritual, não. No sentido espiritual, o que der para cada um é para cada um, porque aqui existe, entre aspas, o aspecto meritório, o aspecto de que
indo agora no cerne da sua pergunta, por mais estranho que possa parecer, mas nós não somos todos espíritos cujo psiquismo se pretenda pertencer a uma só família. Ainda que as mônadas, ou seja, a parte átmica, o que seria a alma de cada espírito, esta parte, sim, é como se ela compusesse um todo, e o que faria, portanto, o que faria com que todas essas consciências aparentemente particularizadas tenham uma estrutura no âmago da sua existência, aquilo que verdadeiramente as anima, como sendo elemento comum a todos. Mas isso aqui ainda é complicado. Pelo seguinte, a notícia mais antiga que a gente tem em relação a isso foi dada pelo senhor Krishna. Vyasa escreveu Mahabharata, e um dos capítulos do Mahabharata chama-se Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, o senhor Krishna, que se apresenta como sendo o Senhor Supremo, superior, inclusive, aos 3 deuses da Trimurti, que o criaram. O senhor Krishna, então, conversando com Arjuna, que seria um híbrido humanizado, o teor da conversa deles dois é o que Vyasa conta no Bhagavad Gita, e esse teor é exatamente o resultado de uma conversa que Arjuna e Krishna, quando jovens, tiveram no âmbito da batalha de Kurukshetra. E por que é que Vyasa conta isso? Porque Vyasa era avô de Arjuna e Arjuna contou para Vyasa. Mas esse Bhagavad Gita é só um dos, ou uma das Gitas que existem. Gita significa canção. Bhagavad Gita, canção do Senhor. Em uma outra Gita, chamada Uttara Gita, que fala também, ainda que não seja obra de Vyasa e nem esteja no Mahabharata, mas fala da conversa, de uma outra conversa de Arjuna com Krishna, só que agora os dois idosos, antes das suas respectivas mortes ou desenlaces. E é nesse Uttara Gita que Krishna explica a Arjuna, quando Arjuna pergunta o que é que eu sou, o que é que um ser particularizado, humano, híbrido pode ser. É quando Krishna fala da condição setenária, ou constituição setenária que um ser humano tinha. O que seria isso? O ser humano seria constituído por 7 corpos. O corpo físico, esse aqui denso, e mais 6. E Krishna explica que esse corpo físico e mais 3 fantasminhas, esses 4, surgem na hora do nascimento, ainda que isso aí não seja explicação toda lá de Krishna. Então, eu vou dizer diferente para não dar uma informação que possa complicar. Esse quaternário inferior, ele surge na hora em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Aí surge o corpo físico, um corpo sutil, que é cópia desse outro, e mais 2 corpos, o mental e o emocional, chamados inferior. Esses 4 corpos chamam-se quaternário inferior. Isso aqui não é o espírito de um ser humano. Quando o zigoto é formado, ou seja, o que é logo após, algumas poucas horas, o momento após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, surgem esses 4 corpinhos aqui, o zigoto e os 3 fantasminhas. Sobre isso aqui, a tríade imortal se imanta. Aqui é o espírito imortal,
que, segundo Krishna e outras explicações que se podem encontrar em Upanishads e Puranas na literatura hindu, do jeito que esse quaternário inferior é constituído pelo corpo físico e mais 3 fantasminhas que vão colecionar arquivos da animalidade, esses outros 3 seriam 3 corpos que iriam compor o chamado espírito. Qual é o problema aqui? Kardec, quando fez a codificação, ele disse que iria usar as expressões alma e espírito como se fosse o mesmo conceito, já que, por não existir um método científico que definisse exatamente esses conceitos, todo mundo usa alma e espírito e empresta ao conceito o significado que a pessoa quer. Então, devido a isso, Kardec disse no preâmbulo do Livro dos Espíritos que ele iria utilizar indistintamente os 2 termos como se fosse a mesma coisa. Só que lá atrás não é assim que se fala, e na revelação cósmica a gente está fazendo a orientação de Krishna e não na ótica de Kardec. Simplificou a situação, porque na época dele ele não tinha outra alternativa, só podia ser essa. Ele era da Sociedade Parisiense de Ciência e ele não podia tratar ainda do assunto espiritismo como sendo científico, ainda que ele dissesse, tem sim o seu valor científico, o espiritismo é uma ciência que um dia será compreendido melhor, mas não foi o caso. Qual o problema aqui? O problema é que essa tríade imortal, esse espírito, é formado por um corpo átmico investido de um corpo búdico e de um corpo manásico, ou seja, um corpo emocional e mental, mas superior. Qual é o problema? O corpo átmico, ele não se altera de jeito algum. Ele não se modifica. Ele é imutável. O corpo búdico e manásico, estes sim, são trabalhados pelo eu espiritual, que se imanta no quaternário inferior, e do cérebro do corpo físico, o processo epifenomenológico do surgimento de um eu transitório humano termina acontecendo, e então Krishna explica essa constituição centenária, dizendo o quê? Que essa parte átmica, que seria a alma, e o búdico e o manásico seriam as vestimentas espirituais da alma, isso sou eu que estou falando. Então, essa parte chamada átmica, que é a alma, ela é a parte, entre aspas, de Deus que ele emprestou ou que ele empresta para que seja a parte sagrada ou estrutura sagrada de cada espírito individualizado. Então, sob essa perspectiva, nós, em tese, na componente espiritual, porque o que é que estamos falando aqui de quaternário inferior e tríade imortal? É porque o quaternário inferior cuida da natureza animal dos nossos corpos transitórios e do eu que surge nessa transitoriedade. E essa tríade imortal cuida da natureza espiritual da nossa alma, em trânsito, vestido de vamos assim dizer, de uma condição, de uma vestimenta espiritual para poder se imantar em algo transitório e complicado. Nós estamos falando aqui de como unir o caos, ou seja, a matéria física apodrecida, ao que de mais belo, puro, sagrado existe, que é essa expressão átmica, que seria a mônada, que, em tese, o Deus incognoscível cede para que esta se dê estrutura a essa coisa chamada vida lá dentro do caos. Mas isso aqui é muito puro, isso aqui é muito sujo. Então é preciso que haja intermediação, mediação. E o espírito que investe a alma faz isso. E a coisa é tão complicada que ainda é preciso um outro mediador, que é o perispírito, para permitir que o espírito se mante no corpo físico via dupla etérea. Ou seja, esse jogo todo aí, um dia a gente vai entender melhor, mas esse jogo todo serve para referendar
essa perspectiva de que, sob esse aspecto, sob essa ótica, nós, em espírito, seríamos, sim, uma só, vamos assim dizer, família, já que cada um de nós tem o sagrado em si, que veio de um só ser. Ponto. Mas a coisa, como eu disse, é um pouquinho mais complicada. Por quê? Eu não vou a fundo, não é essa a nossa intenção aqui, mas se nós temos em comum a alma, essa vestimenta espiritual, a partir do acidente da criação indevida, começou a adquirir marcas de posse nessa vestimenta espiritual. Então, dependendo de como você observa, por isso que o assunto tem que ficar para gerações futuras, porque hoje não tem gente na Terra qualificada nem para abordar a fundo esse assunto, nenhum de nós tem essa qualificação, e muito menos se vê no mais do mesmo no Espiritismo, que consegue só se repetir o tempo todo, mas não evolui no sentido da percepção madura e adulta que os tempos que vivemos convidam, naquela mesmice. Aqui tem um problema. O problema seria, não na alma, mas na vestimenta espiritual. Nem toda vestimenta espiritual tem a mesma origem, e isso aqui é um problemaço, no final das contas, porque, dependendo do ângulo que se observa, se nós nos ancorarmos nessa perspectiva, a resposta à sua pergunta também sobre a ótica espiritual seria não, nós não temos, não somos uma só família também na perspectiva espiritual. Em resumo, em termos de vida transitória, somos todos parceiros de um destino, queiramos ou não, entendamos ou não. Em termos de matrix universal, o problema é que der para um dia vai dar para todo mundo. Só que isso aqui são eus transitórios. Os eus eternos dos nossos espíritos, estes teriam uma outra condição para observar o sentido das coisas. Essa condição é mais complicada porque ela tem essa bifurcação, a questão da alma e a questão da vestimenta espiritual. É muito complicado. As marcas de posse dessa vestimenta espiritual, segundo alguns desdobramentos upanishádicos, estariam exatamente nos símbolos distintos que videntes e yogis profundos veem em cada chakra. O mesmo sinal de uma linguagem quase sânscrita, o mesmo odor, o mesmo barulho que a Kundalini desperta quando passa pelos chakras, produzem exatamente um barulho específico. Eu estou chamando de barulho porque eu não sei que tipo de palavra usar. Enfim, esse assunto é pós-doutorado, e nós ainda estamos no abecedário de entender as coisas espirituais.